Bom dia, Ronaldo. Obrigado aí pelo convite. É uma honra poder falar um pouquinho sobre o Parque Vitex, sobre meu pai, sobre um pouco sobre o meio ambiente também. Ainda mais nesse dia tão especial, pelo menos para nós. Meu pai sempre tinha por hábito, no dia do meio ambiente, era plantar árvores, né? Então hoje eu tenho uma atividade aqui em Cachoeira. Aproveitei já para aproveitar esse convite teu para a entrevista. E depois vou fazer os plantios nas minhas árvores que eu tenho que fazer lá no parque, né? Pelo menos para representar esse ato. Bom, para quem, novas gerações, né, nós estamos falando por pessoas que não têm obrigação de saber quem foi Alcido Vitec, né? O ex-prefeito de Cachoeira, na verdade, veio como um militar transferido para cá. Ele optou por, na sua transferência, para vir a Cachoeira do Sul, que, segundo ele me relatou, ele não conhecia, não sabia onde era, né? Ele era do interior de Santa Catarina, né? Nascido lá, se formou médico no Rio de Janeiro e optou, dentro da carreira militar, de vir para a Cachoeira do Sul. E aqui veio e ficou, não foi mais embora, né? E em algumas oportunidades que eu convivi com o doutor Alcido Vitec, ele dizia que ele tinha por meta de vida plantar pelo menos uma árvore por dia. Sabe por que ele colocou na cabeça que isso ele tinha que fazer, ô Henrique? Bom, em primeiro lugar, meu pai ele era o jardineiro da mãe dele, né? A minha avó, a Catarina, ela adorava plantas, flores. Isso foi uma coisa que meu pai aprendeu a gostar, porque muitas vezes tu tem certas atividades que os pais te impõem. Não é que impõem, ou pelo menos te obrigam. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas isso era uma forma dele compensar também o desgaste do cotidiano, no que sentido, principalmente da saúde, né? Então, como eu sempre dizia assim, tinha ocasiões que ele não plantava durante o dia as árvores dentro da propriedade nossa. Ele plantava à noite, porque era o tempo disponível que ele tinha. Então, muitas vezes, digamos assim, talvez durante o período de prefeito não tenha conseguido plantar todos os dias uma árvore por dia, né? Mas, em compensação, chegava o final de semana, ele fazia o plantio de uma forma... Mas isso era uma forma dele compensar e digamos assim, consagrar uma missão que nós temos aqui também, né? Então, meu pai sempre dizia que o Parque Evitec é um projeto de vida, mas era a vida dele, né? Eu abracei esse slogan. Então, hoje o parque eu continuo fazendo mais ou menos o que ele fazia, não na mesma proporção, mas dentro de uma possibilidade que a gente tem e de convidar outras pessoas também a fazer plantio de árvores dentro da propriedade também, né? Dr. Vitec, fiz muitas viagens como seu secretário de Indústria e Comércio para Porto Alegre, né? E muitas vezes no meu carro, porque a prefeitura tinha um carro velho lá, sem ar-condicionado, sem nada. Eu digo, não, vamos no nosso carro aqui. Era outro tempo, né? A missão pública era realmente uma missão social, não um projeto de vida, uma profissão, algo assim. E eu me lembro do Dr. Vitec carregando uma sacola assim, de couro, uma coisa assim, com estacas de madeira, pequenas estacas de madeira e uma marreta. E à medida que a gente ia na BR-290, quando ele vinha alguma espécie, alguma coisa no acostamento que lhe interessava, ele pedia para parar, ia lá, gravava uma estaquinha próximo, né, para na volta a gente pegar aquela muda para ele levar para o Parque Vitec. Muitas mudas de árvores e de vegetação que existe no Parque Vitec foram retiradas nesse trajeto Cachoeira-Porto Alegre, das margens da BR-290. É bem isso mesmo. E no tempo de infância, quando o pai ainda estava na ativa dentro do quartel, na década de 60, ele ia fazer inspeção de saúde no quartel de Santa Cruz. E na volta a gente passava ali por Vera Cruz, tem uma localidade chamada Ferraz. A gente parava na beira da estrada, entrava dentro do mato para juntar mudas para plantar dentro da propriedade. Porque nessa época... Não é que nem hoje. Hoje tu vai numa floricultura, tu vai nos viveristas, tem. Mas naquela época não tinha isso, né? Então ele sempre dizia assim, tu vai comer alguma coisa, guarda a semente. Vai fazer isso, guarda a semente. Quer dizer, então isso sempre foi um hábito, tanto dele como de nós também na família. A gente continua fazendo isso também. Tem uma outra história. Vou falar de uma transgressão do doutor Alcido Vitec, ex-prefeito de Cachoeira. Tá? Doutor Alcido Vitec viaja para a Europa. Tá? Aí lá
ele consegue contrabandear um monte de sementes de espécies que ele encontrou lá, uma coisa que é vedada, que não pode fazer, tu não pode ficar trazendo sementes de espécies exóticas para o Brasil, mas ele não teve dúvida, ele deu um jeito de contrabandear e muitas dessas espécies estão lá no Parque Vitec. Isso foi exatamente uns 27 anos atrás, né? Então não era uma coisa tão rigorosa como é hoje, né? Tanto é que a gente tem o Bosque Alemão, né? Então ele foi... Veio uma comitiva, quando a Sociedade Rio Branco fez 100 anos de aniversário e tal, da existência dela, veio uma comitiva de alemães de uma determinada localidade chamada Ansberg, no município, e depois eles convidaram aqueles que estavam envolvidos com aquela recepção que eles tiveram aqui, porque a sociedade deles, desses alemães, estava completando 400 anos, né? E o pai ficou numa casa cujo fundo da casa era floresta, e todo dia ele ia lá, juntava uma mudinha ou uma semente, né? E aí, quando ele veio para o Brasil, deu uma crise asmática, de asma nele, que até então ele não sabia que ele tinha asma, né? E aí, naquela ocasião, em casa, Deus, tá, mas e roupa? A minha irmã e minha mãe estavam viajando, e a minha irmã, e daí eu disse assim, tá, mas onde é que tem roupa? Dentro da mala. Sim, mas aqui só tem árvores dentro. Então as árvores escondiam a roupa e não a roupa escondia as árvores, né? Que era o contrário. Então era uma coisa mais visível. Se alguém era para trancar, trancava ali, né? Mas acho que o cara do raio-x não entendeu o que era aquilo. Então hoje nós temos um belíssimo bosque alemão em razão a isso. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa nesse mesmo período também. Quando ele foi fazer uma consulta médica lá, aí ele ficou também numa casa de um cachoeirense e também conseguiu trazer, então... E aí nós temos algumas espécies exóticas inéditas no Parque Vitec, vale a pena sempre visitar. Mas, Henrique, ontem eu ainda falava aqui, que me lembrando daquelas pessoas que ao longo da minha história aqui se preocuparam com o meio ambiente, obviamente destacada a figura do ex-prefeito Alcido Vitec e também do Adroaldo Ferreira, que já é falecido, infelizmente ele foi assassinado no norte do país, lá, junto com um filho, por um atrito com uma comunidade indígena lá, e é um crime até hoje não responsabilizado, né? Mas o Adroaldo teve uma preocupação com isso, escrevia textos para jornal, escreveu um livro que inclusive foi traduzido para o espanhol e reconhecido em Buenos Aires, né, pela luta do meio ambiente, isso lá na década de 80 do século passado. Por que nós não temos figuras, e agora eu coloco, obviamente, o Henrique também dentro desse rol, por que nós não temos mais pessoas preocupadas, ou pelo menos manifestando-se publicamente em favor do meio ambiente? É uma boa colocação, porque eu acho que a falta de uma agregação, ou digamos assim, de uma iniciativa, né, das pessoas de poderem fazer essa junção de ideias, né? Hoje se fala muito a nível de Facebook, a nível de redes sociais, né, da parte de internet. Então, e de alguma forma ou de outra, eu acho que foi esse também uma das razões que quase não se fazem essa luta, né? É uma pena. Eu comento isso porque eu vi nascer a AGAPAN, Associação Gaúcha e Proteção do Ambiente Natural, através da liderança de José Lutzenberger, que era amigo do Dr. Vitec. Eles conviviam, eles tinham ideias muito semelhantes e compartilhavam, né, de esforços de defesa do meio ambiente. Mas talvez nós tenhamos mais 2 ou 3 no estado, mas é só também. Há pouco nós entrevistávamos aqui a Adriana Ramos, ela é baseada em Brasília, ela pertence a um instituto socioambiental, que é um instituto que agrega outras entidades e que tenta, de alguma forma, falar sempre da defesa do território, da vegetação, da preocupação na descarbonização. Enfim, são coisas que se fala muito. Nós vamos ter no Brasil a COP30, lá em novembro, lá em Belém do Pará, ou seja, no norte do país, e ao mesmo tempo, bem na foz do Amazonas, bem próximo ali, até de Belém do Pará, vamos chamar assim, pela
porque é na mesma região geográfica, nós estamos falando em continuar prospectando petróleo e combustível fóssil. Como é que tu vê isso? Bom, eu tenho sempre um parecer em relação ao meu pai no que diz respeito. Ele sempre dizia que a Amazônia tinha que ser cercada e manter preservado aquilo, né? Mas isso é uma coisa que cada vez mais, a ganância do ser humano, ela é gigantesca, né? Então, nesse aspecto de sustentabilidade, é uma coisa que quase não se busca muito disso também, né? Então, isso realmente é uma coisa muito, muito delicada, né? Tu vai tentar proteger, mas ao mesmo tempo tu cede para questões de explorações, né? Então, realmente aquilo vai impactar. A minha preocupação é o seguinte: fala-se muito em descarbonização, ou seja, não usar o combustível fóssil, vamos lembrar aí do carvão, o petróleo ou seus derivados, para fim de energia, seja qual for, gerar energia elétrica para movimentar os nossos automóveis, caminhões, ônibus, e buscarmos as alternativas, que seria energia elétrica, né, para mobilidade, e a eólica também para geração solar, enfim, toda essa gama de alternativas que nós temos. Existe até alguns combustíveis que têm baixo impacto, como o hidrogênio, por exemplo, que pode ser usado em termoelétricas movimentadas por esse combustível. Não vou nem falar na hidrelétrica, porque quando eu estava num período aí elogiando muito hidrelétrica, usar a água para a geração de energia, alguém me alertou que às vezes as barragens que se faz, a reservação de água para essas hidrelétricas, causa um dano ambiental significativo. É isso mesmo? Na região onde está, sim. Principalmente tu tem alagues de áreas que seria sentido do aspecto da agricultura e tal, né? Então, porque hoje tu tem outras alternativas, né? Justamente em vez de substituir as hidrelétricas, só que alguma coisa que a gente observa cada vez mais em questão do ciclo de questão de chuvas, embora aquela história, né? Nós temos chuvas, às vezes, enquanto torrenciais demais. Eu lembro de um tempo de escola, do primário, diz assim, as monções na Ásia, né? Então nós estamos vivendo de vez em quando, hoje, digamos assim, questão de fazer cálculo de calhas de casa e tal, quando vai construir com uma calha, cara, já nem sabe mais que tamanho vai ser a calha, né? Porque hoje o volume de água muitas vezes sai, mas só já, no momento que cai já lava tudo também, né? Mas esse aspecto, que, como você mesmo comentou, em questão de energia solar, energia eólica, então tem alternativas que poderiam substituir isso. Eu até me lembrei aqui, tem gente que já desenvolveu modelos que usam o movimento da água do mar, as ondas, também, para a geração de energia. Na própria estradas também, em questão de... No Japão tem, né, em questão de pisoteio, de certas calçadas que eles fazem questão da passagem de grande número de pessoas, isso também consegue transformar isso em energia elétrica também, né? Muito bem. Henrique, qual seria, hoje, olhando Cachoeira do Sul, a sugestão para essa administração, que não tem 6 meses aí, em termos de preservação do meio ambiente, em termos de melhoria do nosso ambiente urbano? Bom, eu acho que as ações que a Prefeitura está fazendo, o secretário do Meio Ambiente atual, ele tem boas intenções, ele é bem entendido em certas matérias, em questão de lixo, Então, eu acho que tem que colocar isso em prática, né? E ações de limpezas de rio, de leito de rio, sangas, ainda, por incrível que pareça, a gente tem hoje um recolhimento de lixo, mas ainda as pessoas tiram lixo dentro das sangas, né? Então, se tu for analisar assim, eu lembro quando eu era secretário, eu sempre dizia, o pessoal tinha o prazer de levar do outro lado do rio o lixo para despejar embaixo da ponte ali, né? Parece que aquilo era uma coisa, digamos assim, um troféu, né? Então, são ações de punições à altura também, eu acho que a gente tem que ter, né? Se a pessoa vai sujar, vai arrancar, vai quebrar uma árvore, então vamos fazer ela plantar pelo menos 50 árvores, 100 árvores, né? Mas hoje nós somos o país dos coitadinhos. Coitadinho, ele não sabia. Claro que sabe, né? Então, essas são ações que... eu lembro assim, teve um episódio, claro, quando meu pai foi prefeito, logo no início eu trabalhei junto na parte de Parque de Jardins.
E na feira livre a gente plantava flores, e o pessoal ia lá e arrancava flores. Eu disse, pai, eu vou desistir. Não, não desista, vai ser um dia que o pessoal vai cansar disso, né? Então, ele tinha um aspecto assim, ó, muitas vezes ele plantou árvores ali na frente do Jockey, naquela região, o pessoal ia na lá Orlando da com facão, Cunha Carlos. cortava e tal. Bom, Mas esse episódio precisa ser resgatado para as novas gerações. O Dr. Wittek mandou plantar mudas grandes, mudas de quase 2 metros de altura, assim, claro, ainda com o caule estreito, né, fino. E ao longo de toda aquela parte da Orlando da Cunha Carlos, que é plano, em frente ao Jockey Club, naquela região ali, né? Aquilo ali é Mauá, Xangri-Lá, agora tem Parque Primavera, toda aquela região. Então, ao longo daquela avenida, que estava parcialmente calçada de um lado e do outro era terra. Bom, mas eu acho que ele plantou num dia ou dois, e no outro dia ou 2 dias depois, alguém de facão cortou todas as árvores. Quer dizer, a pessoa teve o trabalho físico de pegar um facão, né, e foi árvore por árvore destruindo. Eu não consegui entender aquilo. Esse devia morar no deserto do Saara, né? Então eu acho que assim, tem pessoas que têm por hábito não gostar de árvores, né? Então eu acho que isso eu digo assim, então você está no lugar errado, né? Então a gente sempre tem sobre falar um pouquinho do parque aqui São Dias, uma vez teve um visitante de Porto Alegre e ele definiu o parque da seguinte maneira: Parque Wittek é uma tradução de plantar o bem, né? Então se tu tem um local assim que tu tem fonte de inspiração, então as pessoas que realmente vão lá são para voltar para isso, né? Mas ele tinha essas ações, mas ele era teimoso, né? Então o pai ele era muito teimoso, persistente, e aí alguma árvore ou outra sobreviveu, né? Sim, então tem árvores enormes lá. Henrique, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que tu tem compromissos familiares aí, mas era uma data muito importante para nós registrarmos com a tua presença aqui. Muitíssimo obrigado. Agradeço imensamente aí pelo convite.